Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Freitas, também conhecido como Ravizeira, e hoje a gente vai aprender como funciona uma câmera DSLR. Bora lá? Here we go. Para vocês entenderem melhor como funciona a câmera DSLR, não especificamente só a câmera DSLR, mas todas as câmeras fotográficas, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar da câmera fotográfica em geral e depois eu entro nas peculiaridades de uma câmera DSLR, beleza? Então vamos ver como que a câmera fotográfica surgiu, vamos dizer assim, um pouco da história da câmera fotográfica. O conceito de câmera fotográfica ele é bem antigo. Na verdade, antes de vir a câmera fotográfica, existia um conceito que se chamava câmera escura, que era bem parecido com a câmera fotográfica, porém você não conseguia registrar as imagens. Esse conceito de câmera escura é bem simples. Imagina uma caixa, um quadrado, sem nenhuma luz dentro deles, totalmente escuro. E aí nessa caixa você faz apenas um furo, que se você já ouviu a expressão pinhole, é exatamente isso que significa, é esse furo que existia na câmera escura que permitia a passagem de luz apenas por aquele orifício. Então o que acontecia? A luz que passava por ali, ela era projetada na parede oposta dessa câmera e ali você conseguia ver a projeção da luz, né, e a projeção da imagem que estava ali fora. E aí ia depender do tamanho desse orifício, da distância entre as paredes da caixa, e tudo isso você vai ver que é basicamente o que a câmera fotográfica hoje faz. Ela faz isso hoje em dia tudo automático, mas basicamente, para fazer uma analogia aí, a distância aí de uma parede para outra da câmera seria a distância focal hoje em dia. O tamanho desse orifício seria a abertura do diafragma. Como que então se passou desse conceito de câmera escura para câmera fotográfica? Em 1820 e poucos, um francês, Joseph, não sei falar o sobrenome dele, eu vou deixar aqui o nome para quem quiser pesquisar. Esse cara pensou o seguinte: o pessoal já está usando isso como uma projeção de imagem, né? Por que eu não consigo então capturar essa imagem? E aí o que ele fez? Nesse plano de captura de imagem, né, que seria a parede oposta, em vez de ele deixar só a parede e a projeção da luz, ele colocou um material fotossensível ali. Então o que ele fez? Ele chegou, deixou esse material fotossensível e pensou, se eu vou deixar ali, a luz pode ficar gravada nesse material e aí eu consigo ver essa projeção depois. E aí foi aí que surgiu a primeira fotografia. Então, em 1825 ou 26, esse cara aí, o Joseph alguma coisa, ele fez esse experimento e deixou esse material fotossensível ser exposto por essa projeção de luz por aproximadamente 8 horas. Então, a primeira foto já tirada, reconhecida, né, foi uma foto de longa exposição. E, para falar a verdade, muito longa exposição. Depois de 8 horas com o material fotossensível sendo exposto por essa projeção de imagem, esse francês conseguiu capturar essa imagem aqui, ó. E aí vocês vão ver que ela nem é nítida, nem nada, mas isso aí foi o começo, né? E aí esses materiais fotossensíveis foram evoluindo ao decorrer dos anos. Você evoluiu para o filme, né? Um material químico fotossensível, e hoje em dia você tem o eletrônico, né? Que é o sensor digital das câmeras digitais, que também é um material fotossensível. Hoje em dia, todas as câmeras fotográficas são baseadas nisso e até por isso são todos os funcionamentos das câmeras fotográficas basicamente igual. Então, primeiro vamos entrar aqui na câmera fotográfica em geral, os 4 elementos básicos de uma câmera fotográfica, e depois eu vou entrar especificamente na DSLR. Então, beleza, quais são os 4 elementos básicos de uma câmera fotográfica? Eles são a parte óptica, que seria no caso as lentes, né? O diafragma, o obturador e o plano de captura de imagem. Então você tem esses 4 elementos aí que vão ser padrão em todas as câmeras fotográficas. E é basicamente o caminho que a luz faz do mundo
real aqui, né? Sendo projetada dentro desse material fotossensível, e ele, pelo caminho, ele passa por todos esses elementos. Primeiro elemento, a lente. Então essa lente do kit aqui, 1855, ela é como todas as lentes, elas são feitas mais ou menos do mesmo jeito. A qualidade da lente vai mudar, claro. Mas o que acontece? Isso aqui, na verdade, não é a lente. A gente chama de lente porque tem um conjunto de lentes aqui dentro. Acho que o nome certo disso aqui seria objetiva. Mas o que acontece? Aqui ele não está apenas a parte ótica, o diafragma também fica aqui. Então, para ficar mais claro, primeiro eu vou falar do que está aqui das lentes e depois do diafragma. Dentro dessa objetiva, você não tem uma lente, você tem um conjunto de lentes. Se você for na especificação de uma objetiva, vamos chamar aqui de lente daqui para frente, se você for na especificação, você vai ter sei lá quantos elementos divididos em sei lá quantos grupos. Isso aí são os elementos ópticos divididos em tais grupos. Então você vai ter aqui, sei lá, 16 lentes diferentes e elas vão estar em lugares diferentes, vão se mover aqui dentro para mudar, por exemplo, a distância focal, né? Deixa eu deixar isso aqui na câmera. Quando você vai dar o zoom, você está movendo as lentes dentro dessa objetiva. E quando você faz o foco também. Então você tem a lente macro, por exemplo, ela é diferente, ela tem os elementos são distribuídos diferentes e você consegue focar bem perto do objeto. Nas lentes que não são macros, se você deixar o elemento perto, a lente não vai conseguir focar. Então é mais ou menos assim que funciona. O conjunto óptico aqui dentro vai determinar tanto a sua distância focal que a sua lente pode ter, né, no caso dessa aqui de 18 a 55, quanto a questão do foco da lente também. Então é isso que faz a diferença no preço das lentes. Você fala, a lente L-Series assim, por que eu consigo ter as mesmas distâncias focais aqui e tem uma outra, tem uma que é, sei lá, 500 conto e a outra é 2.000 conto? Porque a qualidade, tudo aqui dentro é diferente, é bem melhor, né? A L-Series aí da Canon, por exemplo, que são as top de linha, é uma qualidade melhor, né? Então é isso que faz a diferença. E aí, já que a gente está aqui com a lente na mão, a objetiva, vamos falar do segundo elemento, que é o diafragma, né? O diafragma também fica dentro da objetiva e hoje em dia, na maioria das objetivas, ele é feito com lâminas, né? Acho que é lâminas, blades. E você tem diferentes números de lâminas, diferentes formatos. Então você tem diferentes números de lâminas aí, 6, 8, 12, diferentes números, né? 9, vai depender da lente. E essas lâminas elas vão se fechar e também o formato que ela vai se fechar é diferente. Se você for pegar aí, por exemplo, quando você tem aquele fundo bem desfocado, aquele efeito bokeh, eu não sei como é que se pronuncia certo, você pode ver que cada lente ele vai dar um bokeh diferente na sua foto. Por quê? Isso vai depender do formato e do número de lâminas que o seu diafragma, né, tem. Esse diafragma, como eu disse antes, é basicamente o que vai controlar o tamanho do seu orifício porque essa luz vai entrar, né? Então depois que a luz passa por esse diafragma, ela vai chegar no obturador. O obturador nada mais é que alguma coisa bloqueando essa luz de entrar. E aí o que a gente vai definir com a velocidade do obturador? O tempo de exposição. Se você abrir o obturador e deixar a luz passar por 2 segundos e fechar, o seu material fotossensível, o seu sensor, vai estar exposto a essa projeção de luz por 2 segundos. E aí você determina a velocidade com a velocidade do seu obturador, ou velocidade do shutter, né? E aí tem diferentes tipos de mecanismos. Geralmente, hoje em dia, a maioria das câmeras, o shutter ele é mecânico, ou seja, a maioria, por exemplo, vamos falar da DSLR de novo, ela tem 2 cortinas. Por que ela tem 2 cortinas? Às vezes uma cortina ela não consegue descer e subir num espaço de tempo muito rápido. Então o que vai acontecer com as 2 cortinas? Uma cortina vai descendo, e aí assim que a cortina passar e deixar alguma coisa que a luz entrar, a outra cortina vai começar a descer e ele vai
passar por todo o sensor. Então a luz passa pelo diafragma, chega nesse obturador, o obturador libera a passagem de luz e a luz que está passando durante esse tempo que o obturador liberou a passagem dessa luz vai chegar no seu último elemento, que é o seu plano de captura de imagem. No caso das DSLRs hoje em dia, seria o sensor digital. No caso das câmeras analógicas, seria o filme. E aí o que acontece? Esse material aí, o ISO, o que é o ISO? É basicamente a sensibilidade que esse seu plano de captura de imagem tem à luz. Então, quanto maior a sensibilidade, mais rápido ele vai fazer essa captura de luz. Então, se você aumenta o ISO, você vai ver que vai ficar, o ISO, né, no caso, você vai ver que vai ficar tudo mais claro, porque você está deixando o sensor mais sensível à luz que está chegando. Então, basicamente, é isso que acontece dentro da sua câmera. Então, recapitulando de forma rápida, o que acontece é a luz vem da imagem, né, que você está vendo, passa pelo seu conjunto óptico de lentes, é direcionado para o seu diafragma. Esse diafragma vai definir a abertura, né, o tamanho do orifício que vai deixar a luz passar, vai chegar no obturador fechado, não acontece nada. O material fotossensível não está exposto à luz, não está exposto à luz. Então o que vai acontecer? Vai abrir o obturador e a luz vai chegar nesse material fotossensível que vai registrar essa luz. Então agora que a gente aprendeu como que funciona a câmera fotográfica em geral, o que tem de específico numa DSLR, que é essa que eu estou usando para gravar, e essa outra que eu tenho aqui também. Qual que é a diferença entre essas duas câmeras? A câmera geral e a DSLR. A DSLR, em inglês, significa Digital Single Lens Reflex, que traduzindo para o português seria uma câmera digital por reflexo de lente única. Isso significa o quê? Vamos traduzir para uma linguagem mais popular. É uma câmera que você tem só uma lente que você pode trocar, mas você só tem uma lente. Tem câmeras aí que tem mais lentes. Tem câmera que usa uma lente para captura de imagem e uma lente para o visor. Como que funciona esse esquema de lente única e por reflexo? Por que esse reflexo, né? Então você tem aqui no Optical Viewfinder, eu não sei como é que chama o Viewfinder em português, mas você tem aqui o lugar que você olha. Então você está olhando aqui eu estou vendo a imagem do prédio aqui da frente. Eu estou vendo a imagem, a luz está chegando nesse nível aqui. E por onde eu vejo é outro nível. Como que eu consigo ver? Sendo que aqui é mais alto que aqui, como que eu consigo ver a imagem que está entrando aqui? Então quando a imagem entra, antes de eu apertar o botão para tirar a foto, o que acontece? Ele tem um espelho aqui dentro. Por isso que chama reflexo, né? Ele tem um espelho aqui e um pentaprisma mais aqui em cima, que ele vai direcionar essa luz para o meu visor óptico, viewfinder visor. Eu vou deixar aqui também um gifzinho mostrando como é que funciona esse esquema aí da trajetória da luz. Além disso, vocês estão ouvindo esse tic-tic-tic-tic? Isso aí, o que está acontecendo aqui? Na hora que eu aperto esse botão, o espelho ele vai subir e vai deixar essa luz passar pelo obturador até chegar no meu sensor, certo? Então você tem aí duas ações. E aí uma coisa interessante, que é uma curiosidade aqui, né, para quem ainda não entende bem o que está acontecendo aqui, quando você está olhando aqui, você clica, você ouve o tic-tic. Mas aí também tem a opção de você olhar pelo visor óptico aqui, né, o LCD aqui atrás. E aí na hora que você clica aqui para mudar o modo, não sei se deu para vocês ouvirem, eu não tirei nenhuma foto, eu só mudei para visão no LCD ou visão no visor óptico. O que acontece? Outra coisa que vocês podem perceber, quando você está aqui, você vai tentar olhar, tá tudo preto, fica tudo preto aqui. Por quê? Quando você está usando a simulação aqui atrás, o que está acontecendo é que ele levanta esse espelho. Então a luz está chegando aqui, ela está chegando direto no sensor. E a imagem que aparece aqui é a imagem simulada que está chegando no seu sensor. Então você não vai ver ela aqui. Por quê?
a luz não está passando pelo espelho, pelo pentaprisma, ele não está chegando aqui para você ver a imagem. Ela está chegando aqui, que é a simulação no LCD, né? Que é a simulação do que está chegando no seu sensor direto, certo? Então, espero que vocês tenham entendido bem como que funciona essa câmera DSLR. Se vocês ainda têm alguma dúvida, deixa aqui no comentário, eu vou estar super feliz de responder. E se você gostou desse vídeo, deixa o likezinho aqui, faz a diferença. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, só gasta 2 segundinhos, é de graça, se inscreve. Se você quiser ver todo o vídeo que sair no canal, ativa a notificação, o sininho também. E é isso, pessoal. Eu agradeço a companhia de vocês, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!